Boa noite a todos. Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça e sou mestre em ciências jurídico-políticas e doutor em governança global por Salamanca. E nosso assunto de hoje é o tráfico de pessoas, que está previsto no artigo 149-A do Código Penal. Primeiro, eu queria ressaltar que o tráfico de pessoas ele foi uma modificação que houve no Código Penal, porque o tráfico de pessoas é um dos crimes mais repugnantes e assume dimensões transnacionais absurdas. Não só nesta data de hoje, que é Dia da Consciência Negra, mas ele não só afeta a questão racial, como afeta também o tráfico. Existe tráfico de mulheres, existe tráfico de crianças, existe tráfico de órgãos. E veja que o artigo 3º, a linha A do Protocolo de Palermo, diz que constitui tráfico de pessoas o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, a entrega ou a aceitação de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra. Então, nós temos várias situações de tráfico de pessoas. Me chama aqui a atenção, principalmente nesse dia de hoje, o tráfico de pessoas que é feito hoje, Dia da Consciência Negra, com pessoas que vêm, normalmente saem da África e são traficadas para entrar ilegalmente na Europa. Então, hoje eu queria fazer a minha homenagem às pessoas que sofrem racismo, que sofrem um tráfico que vem assolando o sul da Europa. Então, nós temos barcos que saem sem condições mínimas de higiene, de alimentação, uma quantidade muito grande de pessoas que vêm da África e chegam à costa da Sicília e, às vezes, muitos naufragam no mar Mediterrâneo. Então, esse problema da obtenção do consentimento e a pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração é um problema mundial. É um problema que ocorre na África, é um problema que ocorre com as pessoas na Síria, é um problema que ocorre no tráfico de pessoas que se dá na fronteira dos Estados Unidos com o México. Infelizmente, essa exploração deveria incluir, pelo menos, um tratamento mais firme por parte das autoridades pelo respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Existe a exploração da prostituição de outrem. Então, são mulheres que saem normalmente daqui do Brasil e vão ser exploradas sexualmente na Espanha. E eu, como aluno do doutorado de Salamanca, infelizmente presenciei algumas operações da polícia espanhola que desbaratava redes de prostituição de mulheres brasileiras na Espanha. Nós temos também o trabalho e serviços forçados, são pessoas que são traficadas para trabalhos forçados, principalmente ali no Oriente Médio e na África. Também nós temos práticas similares à escravatura, servidão e até tráfico para extração de órgãos, né? Então, a Lei 13.344, de 2016, nos artigos 13 e 16, ela alterou o Código Penal brasileiro, inserindo o artigo 149-A. Então, esse artigo 149-A ele foi inserido logo após o crime de condição análoga, né, à escravidão. E o nome em jus dele, de tráfico de pessoas, e ele então revoga os artigos 231, né, do Código Penal e que anteriormente tratavam da matéria, que eu tinha o tráfico internacional, tinha o tráfico nacional de pessoas. Vale ressaltar
que esse tipo penal de tráfico de pessoas, do artigo 149-A, ele é um crime de ação múltipla, porque nós vimos que existem várias condutas que podem ser praticadas. Nós temos aí o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, prostituição, tráfico de órgãos, e esse tipo misto alternativo significa, para os estudiosos de direito penal, que qualquer das condutas praticadas do tipo vai incidir no tipo penal. Ele não precisa, evidentemente, praticar todas as condutas, uma delas ou qualquer uma delas vai incidir se ele, por exemplo, agenciar, aliciar, recrutar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas para fins de tráfico. O sujeito ativo, ele é qualquer pessoa, porque a lei não exige nenhuma qualificação especial, nós vamos ver. Evidentemente que se esse sujeito for, por exemplo, um funcionário de fronteira e ele, na fiscalização da fronteira, ele facilita o tráfico, nós vamos ter aí um tipo qualificado em relação ao funcionário público que pratica o tráfico. Mas o tipo penal de tráfico, ele não exige nenhuma qualificação especial do sujeito ativo, como também do sujeito passivo, que é qualquer pessoa. Em alguns casos, claro, evidente que se verá a especial condição do sujeito ativo e passivo pode aumentar a pena, como, por exemplo, o funcionário público que pratica o tráfico, ou algumas situações de tráfico praticado contra criança, contra mulher, contra idoso, ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, a prática dos verbos deve se dar mediante meios especialmente elencados na norma. Quais são os meios? A grave ameaça, e aí é preciso que haja uma ameaça de mal, injusto e grave contra a pessoa traficada, a violência, que pode ser física ou moral, a coação, que é a privação da pessoa de fazer ou deixar de fazer as coisas, senão em virtude de lei, a fraude, porque infelizmente muitos coiotes ali na fronteira dos Estados Unidos contratam um serviço, oferecem um serviço que na verdade é uma fraude, porque desde o passaporte, desde a documentação, desde o que eles prometem, é tudo fraude, ou também o abuso praticado contra normalmente mulheres que são traficadas para fins de prostituição. Bom, o elemento subjetivo deste tráfico, ele sempre haverá a conduta do dolo, porque eu não tenho previsão de conduta culposa. Não posso falar em tráfico praticado por negligência, imprudência, imperícia. O tráfico é um crime em si que é praticado com a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado, traficar pessoas. Então, essa conduta dolosa, ela tem um dolo específico, consistente nas finalidades que estão nos incisos do artigo 149-A, do inciso 1 ao inciso 5º. E o que diz esse artigo 149-A, que é o tráfico de pessoas? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de. Então, prestem bem atenção. O agenciamento, o aliciamento, o recrutamento, a transferência, se a pessoa for alojada apenas, a pessoa que alojou, a pessoa que transferiu, a pessoa que comprou, desde que ela pratique esse fato mediante violência, mediante coação, mediante fraude ou abuso, com a finalidade, e aí nós temos 5 finalidades especiais. Primeiro, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Infelizmente, para a informação de todos, existe sim o tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos. São pessoas que
No mercado negro vendem normalmente o rim por um valor formidavelmente alto. A submissão a trabalho em condições análogas de escravo são situações que nós vemos muitas das vezes do imigrante latino nos Estados Unidos. Submissão a qualquer tipo de servidão, e quando a pessoa vai trabalhar num determinado local, ela se submete ao traficante, a um trabalho de servidão. Eu não sei, professor, se os nossos alunos viram, mas tem um filme que é o último Rambo, em que o Stallone teve a sacada genial de denunciar o tráfico de pessoas na fronteira dos Estados Unidos com o México, mostrando que as meninas que são traficadas, elas se submetem a um trabalho de prostituição. Elas são drogadas e ficam em alojamentos. Então, também tenho o tráfico para a adoção ilegal. Então, se a pessoa retirar um brasileiro do território nacional, um estrangeiro, e levá-lo para fins de adoção, eu tenho um tráfico para adoção ilegal, porque o correto seria essa pessoa entrar com um pedido de adoção internacional. E também tem o tráfico para fins de exploração sexual, que também existe muito o tráfico de mulheres para fins de prostituição. Temos que observar que em cada um dos dolos específicos arrolados nos incisos, poderá haver um concurso material com outros crimes. Então, eu vou ter o tráfico de pessoas como crime principal e vou ter outros crimes. Então, eu tenho aí a consecução no fim específico do tráfico de pessoas, ele não configura um mero exaurimento. Então, pelo princípio da consunção, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Mas, nesse caso, se eu, por exemplo, eu pratico o tráfico de pessoas para a retirada de órgãos, eu vou ter, por exemplo, se houver efetiva remoção desse órgão, além do tráfico de pessoas, eu também terei a incidência em concurso material de crimes, portanto, as penas serão somadas na lei de transplantes, que é a lei 9.434 de 97, os seus artigos 14 e 20. Quanto aos incisos 2 e 3, obviamente, também haverá o mesmo concurso, como, por exemplo, se o tráfico é para fins de escravidão ou servidão, eu teria a redução à condição análoga de escravo em concurso com o tráfico, previsto no artigo 149, como eu falei há pouco. O tráfico de pessoas foi inserido logo depois do crime de redução à condição análoga de escravo. No inciso 4 também, eu poderei ter um crime contra o estado de filiação, quando, por exemplo, além do tráfico propriamente dito de pessoas, eu vou ter aí para fins de adoção no estrangeiro, e aí eu terei um crime contra o estado de filiação, contra o pai ou a mãe brasileiro, cujo filho foi raptado, traficado para ser adotado internacionalmente, sempre em concurso material, tá? E, finalmente, no que diz respeito à possibilidade de concurso entre o caso vulnerável dos artigos 218 e 218-A, que é tráfico para fins de prostituição, eu terei o tráfico e também terei os artigos específicos da prostituição. Além disso, nós vamos ver já, isso pode contar a possibilidade de outras infrações, como o estupro, né? Se a mulher for submetida à violência sexual, o estupro de vulnerável, se for menor de 14 anos alienado ou débil mental. Eu vou ter, no caso de não estar presente alguns dos dólares específicos previstos, eu posso ter outra modalidade criminosa, como, por exemplo, eu posso falar em sequestro e cárcere privado, se o fim foi para privar a liberdade da pessoa. Eu também poderei ter o crime de constrangimento ilegal, que, como eu disse, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Eu vou ter a fraude
de lei sobre estrangeiros. Se for, por exemplo, uma pessoa que é traficada da Venezuela para ser inserida aqui no Brasil sem respeitar as hipóteses legais, ou mesmo o reingresso de estrangeiro expulso, quando é um estrangeiro que foi expulso e que retorna para o Brasil. Vamos falar um pouco da sanção penal. Você, meu amigo, minha amiga, vai me perguntar, doutor Franklin, qual é a pena do tráfico? Bom, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Portanto, esse é um crime de grave potencial ofensivo. Ele é de grave potencial ofensivo porque ele não é de menor potencial ofensivo, porque a pena dele é superior à pena mínima, ela é superior a 2 anos. Não é de médio, porque a pena máxima é superior também a 2, e, portanto, ele não é de médio potencial ofensivo, e ele vai ser um crime de grave potencial ofensivo. Acima dele, só os crimes de gravíssimo potencial ofensivo hediondo. Bem, verdade que se nós formos analisar essa pena, provavelmente vão me dizer, professor Franklin, ela viola o princípio da proporcionalidade, porque às vezes uma pena de 4 anos, por exemplo, um tráfico internacional, dependendo da situação, vai ser uma pena muito pequena. Portanto, de modo que é mais gravosa do que a pena anteriormente prevista, que foram os artigos revogados, o 231 e 231-A do Código Penal, que foram revogados pela lei que trouxe a tipificação do tráfico. E antes as penas eram, respectivamente, de reclusão de 3 a 8 anos e de reclusão de 2 a 6. Então, o artigo 149-A, nesse ponto, ele é mais gravoso e, portanto, não pode retroagir, porque ele é uma novatio legem impejus. Não se trata, então, de infração de menor potencial ofensivo, como eu disse, nem cabe suspensão do processo, porque ele não é de médio potencial ofensivo, e o procedimento aplicável é o ordinário, previsto no artigo 394.1 do CPP, e a competência para julgamento será, em regra, da Justiça Comum Estadual. Então você vai me perguntar assim, doutor Franklin, o senhor pode, como promotor de justiça estadual, processar o tráfico? Sim. E por que não é da Justiça Federal? Ele será da Justiça Federal quando eu tiver um tráfico internacional de pessoas. Então, tráfico que seja internacional, então a competência vai ser da Justiça Comum Federal. Se for um tráfico apenas no território nacional, eu tenho um tráfico de pessoas que vai ser apurado pela Justiça Comum. Bom, agora vamos a alguns detalhes desse nosso crime, hoje, nesse dia da consciência negra. Há uma previsão de aumento de pena de ordem de 1/3 até a metade. Em que hipóteses? A primeira hipótese é se o autor for funcionário público no exercício de suas funções, a pretexto de exercê-la, e o que equivale a dizer que sempre que a condição de funcionário público for utilizada para facilitar ou perpetrar o tráfico de pessoas, haverá um incremento da reprimenda. Então, ele vai ter um aumento de pena de 1/3 até a metade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo aí a nossa live, se um policial pratica o tráfico de pessoas quando de serviço ou quando fora de serviço, mas usando sua identidade funcional para facilitar a passagem, para evitar a fiscalização, eu vou ter um aumento de pena de 1/3 até a metade. Ele se prevaleceu da condição de funcionário público para fazer o tráfico. Então, se espera que os funcionários públicos combatam o tráfico de pessoas e jamais vai se esperar que qualquer funcionário colabore com o tráfico. Bom, e se o crime for cometido contra a criança? Ainda agora nós falamos isso, que aí nós vamos ter também um aumento de pena
de 1/3 à metade, se o crime for cometido contra a criança, e aí criança para efeitos legais é o menor de 12 anos, adolescente de 12 a menor de 18, ou pessoa idosa ou com deficiência. Claro que, evidentemente, que um tráfico contra esse tipo de pessoa, ele é sumariamente punido, porque essas pessoas são consideráveis absolutamente vulneráveis. Também, se o agente se prevalece das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, dependência econômica, de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, nesse caso, nós teremos aí o temor reverencial da vítima e a condição de ascendência sobre ela que justifica o incremento penal, porque a prática se torna mais repulsiva. Então, por exemplo, imagine que o próprio pai de uma determinada região no Oriente Médio faça o tráfico da sua filha para fins de prostituição. Nós vamos ter aí um incremento na pena, porque aí eu tenho uma relação de parentesco, uma relação doméstica ou de coabitação. Também é preciso esclarecer que se a vítima for retirada do território nacional, evidentemente, então nós temos aí, como eu disse, o tráfico de mulheres para fins de prostituição, e normalmente essas mulheres vão para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente para a Espanha. Então eu terei então o tráfico internacional de pessoas, ou mesmo a parte do agravamento de pena será aplicado, evidentemente, pela gravidade, o que torna a conduta mais gravosa por sua amplitude territorial, já que ele saiu do território. Preciso ressaltar, porém, que o ingresso ou retirada da pessoa no território nacional não conduz automaticamente ao aumento de pena, mas tão somente eventual concurso do crime de tráfico de pessoas, né, que dizem respeito ao ingresso irregular de estrangeiro no Brasil e o tráfico de pessoas. Ou seja, eu teria o tráfico de pessoas quando sai do território nacional, ou quando entra, teria o tráfico para e também a violação do reingresso, do ingresso irregular de estrangeiros, que é um outro crime previsto no Código Penal, no artigo 310, um crime contra a administração da justiça. Havendo, então, uma concomitância de mais de uma causa de aumento de pena, a pergunta é essa. Meu amigo, minha amiga que está ouvindo a live vai perguntar assim, mas professor Franklin, se tiver tráfico, por exemplo, contra uma criança que foi por relação de parentesco, nesse caso, deverá o juiz utilizar essas circunstâncias para a dosimetria da exacerbação da pena, evidentemente, que varia de 1/3 até a metade. Então, se eu tiver mais de uma causa de aumento, a tendência é que a pena se torne maior, mais grave. Bom, para finalizar a nossa participação, né, vamos para dizer que a lei ela prevê uma causa de diminuição de pena, que nós chamamos de minorante, né, ou um tráfico de pessoas privilegiado. E eu queria falar aqui para os meus queridos alunos que eu sei que é uma causa minorante ou causa de diminuição de pena, tecnicamente, porque ela prevê uma redução, infração. É preciso ressaltar que quando a lei penal prevê uma redução em fração, eu tenho uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3, se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Bom, a primariedade, como nós sabemos, ela é aquela técnica que não afasta o privilégio, a mera existência de maus antecedentes. Então, se ele é primário, ele não recebeu uma condenação, após a condenação ele não sofreu nenhuma reprimenda penal, eu vou ter ele tecnicamente primário, portanto ele vai ser beneficiado. Mas eu não posso então usar os maus antecedentes, os processos em andamento, as condenações que geraram e que não geraram reincidência,
e a conduta social reprovável para tirar a primariedade dele. A primariedade aqui é técnica, tá? Então, mesmo que ele tenha maus antecedentes, tenha péssima conduta social, se ele não tem uma condenação que gerou reincidência, ele é primário. E a outra observação que eu faço é a primariedade não serve para obtenção de benefício. É preciso que, adicionalmente, o agente não integre a organização criminosa. Então, é considerado organização criminosa se aquele grupo de pessoas se organiza de forma hierárquica, com o objetivo comum de traficar, por exemplo, mulheres para a Espanha. E aí eu teria uma organização criminosa de tráfico de pessoas. Isso se fará mediante análise concreta da Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850, nos seus artigos 1º e 2º. Então, no caso do traficante de pessoas integrar a organização criminosa, ele também vai responder, além do tráfico, por um concurso material pelos crimes previstos na Lei de Organização Criminosa, sem prejuízo, como eu disse, do tráfico. A previsão dessa redução de pena se assemelha àquela prevista para o tráfico de drogas. Se você observar na Lei de Drogas, 11.343/06, nos artigos 33, parágrafo 4º, eu vou ter uma redução também na Lei de Drogas. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. Não obstante essa redução, neste caso, é estranha, porque o tráfico de drogas, que ao menos não implica no comércio de pessoas como fosse coisas, recebe esse redutor numa pena de reclusão que, como vocês sabem, no tráfico é de 5 a 15 anos, enquanto que o tráfico de pessoas tem a pena de 4 a 8 anos. Então, na verdade, a própria diferença, existe uma violação do princípio da proporcionalidade, porque se colocou essa redução no tráfico de pessoas igual à lei de drogas, mas a pena do tráfico de pessoas é muito menor, o que vai ensejar uma pena muito diminuta para o traficante que tiver esse benefício. Bom, um detalhe também chama atenção, preciso dizer para os nossos queridos alunos, é o tráfico de pessoas, embora não alcance a condição de crime hediondo ou de gravíssimo potencial ofensivo, que ele não foi previsto na Lei 8.072/90, nem no artigo 1º, nem nas suas alterações posteriores, o tráfico de drogas é equiparado, tá? Se ele fosse equiparado, evidentemente, ele teria que ser previsto na Lei 8.072. E essa nova violação do princípio da proporcionalidade, porque ele foi incluído no rol de infrações penais que recaem no regime extraordinário do livramento condicional. Veja que, para vocês entenderem, meus queridos alunos, o tráfico, ele não é crime hediondo, mas como os crimes hediondos, ele implica na não possibilidade do livramento condicional. Então, portanto, se nós questionássemos a proporcionalidade aí, eu diria, mas ele está com uma proibição igual à do crime hediondo, de não ter direito ao livramento condicional, mas ele não é crime hediondo. Então, penso que esse dispositivo, se for questionado na justiça, provavelmente nós teremos uma declaração de inconstitucionalidade por violação do princípio da proporcionalidade. E era isso que eu tinha para falar sobre tráfico de pessoas. Agradeço a sua atenção, a atenção de todos. Me coloco à disposição para responder aí as perguntas dos nossos alunos.